Olá, pessoal! Hoje seguimos com a segunda parte da revisão de conteúdos. Tratamos aqui sobre a intertextualidade, que apresenta para nós que a construção de sentido de um texto depende da rede de conhecimentos que ele engloba. É comum também que um autor tome outras referências, estabelecendo um diálogo entre o seu texto e os textos de outros autores. Então, quando a gente fala de intertextualidade, nós estamos tratando das diferentes possibilidades que um texto possui de estabelecer um diálogo com um texto já existente. E nós temos, então, a intertextualidade implícita, temos a explícita e mais algumas classificações que nós já vimos no decorrer do nosso ano. Temos também, quando nós tratávamos sobre as orações subordinadas, lembrando que são aquelas que apresentam uma relação de subordinação, ou seja, uma oração precisa da outra para que o seu sentido seja completo. Na aula passada, de revisão que nós já tivemos, nós falamos sobre as orações subordinadas substantivas. E hoje nós então falaremos sobre as subordinadas adverbiais e também as subordinadas adjetivas. Então, lembrando que as subordinadas são aquelas que necessitam de uma outra oração para que o seu sentido seja completo. E, dependendo da conjunção que é utilizada e também do contexto, nós temos diferentes classificações. Então, aqui, em termos gerais, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função de adjunto adverbial. Então, conforme o que nós temos aqui o exemplo. Cheguei atrasado à reunião porque o pneu do meu carro furou. Então, nós temos aqui a expressão de um adjunto adverbial, uma oração que exerce essa função, a função de adjunto adverbial. E as diferentes classificações que nós temos. As orações subordinadas adverbiais causais são aquelas que indicam causa. Você será aprovada porque estudou muito. Então, porque estudou muito está indicando aqui uma causa. As orações subordinadas adverbiais consecutivas são aquelas que exprimem a ideia de consequência. A minha dedicação foi tão grande que consegui a aprovação, ou seja, houve então uma consequência. As orações subordinadas adverbiais condicionais são aquelas que expressam uma circunstância de condição. Se necessitar de maiores informações, fale com o gerente. Então, aqui, se necessitar de maiores informações, está expressando uma condição. As orações subordinadas adverbiais concessivas são aquelas que indicam uma concessão. Consegui a aprovação, embora não tenha sido muito tempo de estudo. Temos também as orações subordinadas adverbiais comparativas, que são aquelas que expressam uma comparação. Joana não estudou para avaliação tanto quanto deveria. Então, houve aqui uma comparação. As orações subordinadas adverbiais conformativas são aquelas que expressam a ideia de conformidade. Ele realizará a viagem conforme determinou o patrão. Então, aqui nós temos a conjunção conforme e também o restante do contexto que ajuda a indicar que trata-se da ideia de conformidade. Orações subordinadas adverbiais finais são aquelas que apresentam a ideia de finalidade, de objetivo ou fim. Estudei muito a fim de que fosse aprovada. Então, a finalidade, o objetivo de a pessoa ter estudado muito foi de que ela fosse aprovada. Orações subordinadas adverbiais proporcionais são aquelas que expressam proporção ou gradação,
quanto mais estudo, mais fico preparada para a avaliação. Então, aqui passa a ideia de proporcionalidade. As orações subordinadas adverbiais temporais são aquelas que indicam circunstâncias de tempo. Desde que foi aprovado, João tem sido outra pessoa. Então, quando trata-se das orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função de adjunto adverbial e, dependendo da conjunção e também da ideia que se quer apresentar, a circunstância que se quer apresentar, nós temos as diferentes classificações. O outro grupo que nós temos também em relação ao período composto por subordinação, lembrando que a subordinação nós temos uma relação de dependência entre as orações, contemplam as orações subordinadas adjetivas. E assim como outras orações, elas subdividem-se em dois grupos, que são as explicativas, que são aquelas que possuem vírgula na sua constituição, possuem um caráter semântico generalizador, ou seja, o sentido de generalizar algo, assemelham-se a um apóstolo explicativo, que é aquele que introduz uma explicação, e elas podem ser removidas sem grandes problemas semânticos, ou seja, sem grandes problemas de sentido para a estrutura, para a oração. E uma segunda possibilidade são as adjetivas restritivas, que são aquelas que não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador, ou seja, elas especificam, elas restringem e não podem ser removidas da oração sem que elas causem problemas semânticos, problemas de sentido. Então, quando tratar-se das orações subordinadas adjetivas, nós temos essas duas possibilidades, as explicativas e as restritivas. Um outro aspecto também que nós estudamos trata sobre a regência e especificamente a regência nominal, que estuda os casos em que os nomes então podem ser substantivos, adjetivos e advérbios, e quando eles exigem uma outra palavra para completar-lhes o sentido. Isso significa que são termos que não têm uma autossuficiência, são termos que necessitam de algo para que o seu sentido seja completo. E essa relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição, ou seja, temos um nome, ele precisa de complemento e esse complemento é ligado a ele com o auxílio de uma preposição. A regência verbal, aqui como o próprio nome já diz, é aquele então em que a necessidade de se estabelecer então a relação entre o verbo, que é o termo regente, e o seu complemento, termo regido. E quando se trata da regência verbal, nós temos que nos lembrar que alguns verbos, eles exigem complemento, outros verbos não, e quando os verbos eles exigem o complemento, nem sempre esse complemento ele precisa ser ligado ao verbo com a preposição. Nós temos alguns verbos específicos. E também, dependendo do sentido que o verbo está apresentando, ele vai exigir, ele vai reger determinadas preposições. Então, nós precisamos sempre estar atentos em relação ao contexto. A tarefa referente à aula de hoje, vocês então deverão apresentar os casos em que a crase deve ser empregada. Lembrando que, quando se trata da crase, nós temos casos em que a crase é facultativa, ou seja, ela pode ser utilizada ou não. Temos casos em que ela não deve ser utilizada também.
E aqui, especificamente, para essa tarefa, é necessário que vocês apresentem os casos em que ela deve ser empregada. E por hoje é só. Bons estudos para vocês.